Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios. Olá a todos, obrigada por nos estarem a ouvir. Eu sou a Maria João Martins, diretora de sustentabilidade do Grupo ACA, e esta é uma série de podcasts que lançamos no seguimento do Dia Mundial da Água e que se enquadra na nossa estratégia de contribuição para a Agenda 2030 no que respeita ao ODS 6 no âmbito da sustentabilidade corporativa. Hoje vamos conversar com a Assunção Cristas. A Assunção é doutorada em Direito e desde 2022 que integra a Vieira de Almeida, onde é sócia responsável pela Plataforma de Serviços Integrados ESG e corresponsável pela área de Ambiente e Clima, na qual se inclui o mar e a agricultura. É professora associada da Nova School of Law, coordena o mestrado em Direito e Economia do Mar, Governação dos Oceanos e diretora do Nova Ocean, um centro de conhecimento dedicado à investigação dos oceanos. Foi ministra das pastas da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território entre 2011 e 2013 e da Agricultura e do Mar entre 2013 e 2015. A título mais pessoal, nasceu em Luanda, é mãe de 4 filhos e refere no seu LinkedIn que acredita no trabalho de equipa, na capacidade de delegar tarefas e confiar nas pessoas. Uma de liderança não se faz sozinha, faz-se em equipa e que temos uma vida inteira para melhorar. Assunção, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite, Maria João, é um gosto estar aqui convosco. Então, vamos então conversar um bocadinho. Eu tinha aqui algumas questões para dar um mote para a nossa conversa. É um prazer ter aceito este convite e realmente podermos conversar com uma pessoa com a sua experiência sobre estas questões do mar, que estão tão ligadas ao tema água, como é óbvio. E começávamos aqui por conversar um bocadinho sobre a ligação entre a economia azul e o desenvolvimento sustentável. Como é que entende que a economia azul pode ser um motor para o desenvolvimento sustentável, tanto para países costeiros como para o mundo em geral? Deixe-me começar por uma coisa, quando falou na água e na ligação na sustentabilidade, e referiu há bocadinho o ODS 6, de facto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável mais ligado à água. Na verdade, o 6 está muito ligado ao 14, que é o objetivo especificamente dedicado ao oceano, porque nós temos uma única hidrosfera e quem olha mais para o oceano, como é o meu caso, às vezes parece que as coisas estão desligadas, mas a verdade é que nós não conseguimos tratar de nada que tenha a ver com o oceano sem olharmos também para a água no seu conjunto, até porque o oceano, por um lado, está fragilizado, por outro lado, tem muito potencial, e é nesta ligação entre terra e mar, entre água doce e água salgada do oceano, que nós podemos encontrar as boas soluções. Ora, e essas soluções passam também pelo desenvolvimento da economia azul. Em primeiro lugar, eu acho que este conceito de economia azul é importante defini-lo, porque é usado em sentidos muito diferentes. Há quem use economia azul no sentido da economia do mar só, portanto toda a economia do mar, o que inclui se calhar setores ou maneiras de desenvolver determinadas atividades que não correspondem exatamente àquilo que se pensou quando se começou a falar de economia azul, que é no fundo uma economia verde do oceano, ou seja, uma economia sustentável do oceano. E por isso às vezes fala-se da economia azul sustentável para reforçar esta ideia de que quando queremos usar a expressão economia azul, é bom que a reservemos para exatamente aquilo que a Maria João estava a referir, que é a sustentabilidade. Como é que nós conseguimos progredir numa agenda de sustentabilidade, de equilíbrio entre o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social e a componente ambiental, a proteção dos recursos, a salvaguarda dos ecossistemas, a recuperação muitas vezes dos ecossistemas, e essa é toda uma área também de economia azul. Como é que nós conseguimos fazer isto de uma maneira equilibrada? Porque a sustentabilidade pressupõe que nós olhamos para as necessidades das nossas gerações, mas também para as necessidades das gerações vindouras. Exato. E que garantimos que elas, quando chegarem a sua vez, têm capacidade de usar os recursos disponíveis para satisfazer as suas necessidades. Então aqui nesta ideia de que o mar tem muito potencial, a economia ligada ao oceano tem muito potencial, é verdade que tem, mas nem toda a economia ligada ao oceano é sustentável. Exatamente. E se nós olharmos para
para as pescas que não respeitam os estoques e que, portanto, vão levar a que haja uma diminuição das disponibilidades, porque não é possível fazer a recuperação natural dos estoques pesqueiros. Não estamos a falar de sustentabilidade, ou não estamos a falar de sustentabilidade, por exemplo, e neste momento com a informação que temos disponível estamos a falar de mineração em mar profundo, é um tema muito fraturante, porque nós não temos informação neste momento que nos permita garantir que é possível desenvolver esse tipo de atividade de maneira sustentável, mas depois temos outras que são as partes boas digamos assim, da economia ligada ao oceano sustentável. Podemos estar a falar da aquacultura sustentável, também há insustentável, mas sustentável. Podemos falar de biotecnologia azul, que vai buscar os biorrecursos marinhos, que introduz tecnologia, trabalho laboratorial para desenvolver e sofisticar uma série de recursos que depois vão dar origem a produtos e que são renováveis. E, portanto, isso é uma boa área de desenvolvimento de uma economia sustentável do oceano, de uma economia azul, mas estivemos a falar, por exemplo, nas energias renováveis oceânicas, enfim, a mais madura é as eólicas offshore, mas há muito trabalho de investigação na academia para, de hoje para amanhã, termos a energia das ondas, temos a energia das marés, temos a energia que aproveita os diferentes graus de salinidade ou também as próprias correntes e, portanto, há aí um potencial muito grande, sempre com uma lógica de renovação e de circularidade associada, mas estivemos a falar do turismo, por exemplo, também há o turismo que estraga o oceano e também há o turismo feito com respeito pelos ecossistemas marinhos e pelos ecossistemas oceânicos e que, de resto, vai buscar a esses ecossistemas a sua razão de ser, portanto, destinos que são trabalhados em função daquilo que as pessoas vão poder ver, mergulhando, fruindo na costa, da vegetação, da fauna, da flora, etc. Portanto, na verdade, a economia azul pode abarcar praticamente todas as áreas, tudo depende da maneira como nós a desenvolvemos. Há aqui uma outra área, por exemplo, a própria recuperação do oceano ou a proteção, as áreas marinhas protegidas, envolve um trabalho que hoje em dia deve ser cada vez mais considerado, valorizado e também remunerado. Isso depois leva-nos para outras conversas, Exatamente. como o financiamento de todas estas ações que também fazem parte desta economia azul. Sim, é muito interessante realmente este tema e há muito para explorar, sem dúvida. Nesse campo, na sua opinião, qual é o papel que os governos, o setor privado, a sociedade civil têm nesta promoção desta economia azul que se queira então inclusiva e sustentável? Por exemplo, que oportunidades é que um grupo como o nosso, como a ACA, que atua em países como Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, possam ter para contribuir efetivamente para uma Agenda 2030 a este nível? Muitas destas áreas implicam uma atuação infraestrutural e implicam construção. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de parques eólicas offshore e hoje há tecnologias a serem testadas que pressupõem, por exemplo, bases em betão, aí está uma área onde uma empresa que tem experiência na construção pode desenvolver produto e sofisticar-se para acompanhar esta transformação. Se nós estamos a falar em eólicas offshore, também estamos a falar de uma necessidade toda da infraestrutura portuária e servir essa mesma operação, quer na instalação, quer depois no acompanhamento desses parques eólicos. E isto implica obras em terra, implica criar as condições portuárias, as infraestruturas necessárias para que isso aconteça. Há toda uma cadeia de atividade associada a isso, para as matérias-primas chegarem, para serem transformadas, etc, etc. Portanto, aí claramente há um papel para trabalho de construção, como há trabalho de construção na defesa da costa, e nós sabemos que o nível do mar vai subir e, portanto, vai ser preciso, e hoje em dia discute-se muito, claro que as soluções de base natural são prioritárias, e olhando para os ecossistemas e para a maneira como se podem aproveitar esses ecossistemas, até um bocadinho noutros países, falou aqui de vários países africanos, por exemplo, os mangais, é uma forma ótima de proteger a orla costeira e de proteger também a biodiversidade, mas há noutros casos
casos que é mesmo preciso uma intervenção de engenharia mais dura, mais sólida, e nesses casos haverá obras costeiras que é preciso fazer para garantir, em alguns casos, a sobrevivência de infraestruturas em terra, de povoamentos. Enfim, nos casos, se calhar, vai ser preciso equacionar deslocações, portanto, deslocalizar determinadas infraestruturas em terra. Noutros casos, é eficiente e faz sentido protegê-las, e aí vai haver trabalho de proteção dessas mesmas infraestruturas. Mas podemos pensar, por exemplo, no turismo, que referi há pouco. O turismo é feito de, normalmente, alojamento. Uma peça central no turismo é o alojamento. E o alojamento seja, enfim, hotéis em altura ou em extensão, ou da maneira que for mais adequada e mais sustentável. Exato. E a construção sustentável só por si também tem toda uma dinâmica. Se nós formos olhar, por exemplo, para o que significa hoje ser sustentável do ponto de vista da construção, temos que olhar para a taxonomia europeia, exato, que nos descreve como é que podemos ter uma construção sustentável. Aí também há trabalho para ser desenvolvido. E, portanto, eu vejo aqui muitas oportunidades. Olha, desalinizadoras, por exemplo, a água potável, que eu acho que agora estamos a começar com uma no Algarve, mas vamos certamente precisar de mais, com tecnologias se calhar diferentes. Há coisas de uma geração até a serem testadas em alguns locais no mundo, de dentro d'água mesmo, em mar profundo, mas que vão precisar de apoio em terra, no mar. Portanto, há aqui áreas interessantes e novas de oportunidades para desenvolver uma economia azul, já para não falar de tudo o que tem a ver com a água em terra e o tratamento da água em terra, que influencia imensamente aquilo que é o bom estado do recurso hídrico também no mar, no oceano, e que obviamente também faz parte desta grande fatia de economia. A tal ligação entre o ODS 6 e o 14. Exato. Se nós formos ver, por exemplo, o relatório da Comissão Europeia, aliás, encomendado pela Comissão Europeia no âmbito das missões, das 5 missões, ainda no tempo da Comissão Juncker, há um que é o Mission Starfish, que defende exatamente uma ligação e um conceito de hidrosfera e de tratar em conjunto a água em terra e no mar, porque elas estão intimamente relacionadas. Falando um bocadinho de alterações climáticas, é notícia corrente o impacto das alterações climáticas sobre o oceano e os mares, quer pelo degelo, que leva ao aumento do nível das águas, colocando em risco as comunidades costeiras, e depois temos também o problema da acidificação da água, que compromete todo o papel que o oceano tem a nível de estabilizador do clima e leva a uma enorme perda também de biodiversidade. Nem sabemos bem qual é o estado que temos atualmente. Uma grande crise, para além da crise climática, há uma enorme crise de biodiversidade neste momento. Exato. Na sua opinião, o que é que acha que vai acontecer, isto falando um bocadinho de futurismo, e qual é que é o papel das políticas públicas no combate a estes impactos? Sabe que quem primeiro se deu conta de que o planeta Terra estava a aquecer foram os oceanógrafos. Na década de 50 do século passado, eles perceberam que o oceano estava a aumentar a temperatura e durante uma série de tempo o oceano conseguiu absorver o excesso de calor que estava a ser produzido através dos gases com efeito de estufa, mas que ele conseguia absorver. Infelizmente, neste momento, o oceano já não consegue desempenhar esse papel e por isso é que está a acidificar, com os danos que daí decorrem, não só porque já não mantém o papel de estabilizador do clima na Terra, como depois não consegue proteger a biodiversidade, que fica tremendamente afetada, com tudo o que isso implica depois no funcionamento de todas as dinâmicas do próprio oceano. E isto é conhecido, mas eu diria que não é suficientemente reconhecido. Este nexo clima e oceano é algo que fala-se todos os anos nas COPs do clima, mas mais recentemente no Acordo de Paris não é referido o oceano, e tem havido um esforço, sobretudo desde a COP de Glasgow, para ter sempre um diálogo antes da COP do clima, a trazer o tema do oceano para cima da mesa, na lógica de que se nós conseguirmos também ter um foco no oceano, nós estamos a ajudar o próprio oceano a recuperar o seu papel
como estabilizador do clima. E, portanto, tudo o que nós estivemos a fazer do ponto de vista da ação climática para atingir os objetivos que estão no Acordo de Paris, e no caso da Europa estão na Lei Europeia do Clima, e, portanto, e no caso de Portugal também estão na nossa lei, que aliás até fala da possibilidade de antecipar para 2045 o objetivo da neutralidade climática. Portanto, se nós olharmos para todo o esforço ligado ao clima, nós estamos também a fazer um esforço em favor do oceano. E em favor do oceano e da saúde do oceano significa estar a garantir a vitalidade na Terra, porque o oceano é de facto uma fonte imensa de vida na Terra e suporte de vida à própria Terra, com esta função que desempenha de absorção de gases com efeito de estufa, de todo o papel que nos traz nessa dimensão, já para não falar de fonte de proteína, já para não falar depois dos outros serviços todos que o oceano nos presta. Estes esforços, para além da parte do clima, têm de ser concertados com outras áreas e, na verdade, nós temos várias iniciativas que às vezes não estão completamente coincidentes. Temos, agora recentemente, o enquadramento de Kunming-Montreal no quadro da biodiversidade, onde há aqui um objetivo de proteger 30% do nosso território, que também inclui o oceano. Proteger 30% do oceano é muito, há muito pouco que esteja protegido. Olha, no ODS 14 previa-se chegar a 10% de proteção em 2020. Não aconteceu. Em 2020. E não aconteceu. E, portanto, 30% de proteção é bastante ambicioso, mas se conseguir fazer isto, e também há um tratado internacional, o chamado BBNG, a NJ, que trata exatamente de áreas marinhas protegidas a nível internacional, mas para além do nível internacional, há o nível dos Estados costeiros e, portanto, todos os países têm aqui um esforço que podem e que devem fazer para proteger uma parte do oceano e, com isso, ajudar a recuperar a sua saúde. Depois, noutros domínios, por exemplo, no domínio da poluição, há um tratado neste momento em negociação, que é o Tratado do Plástico. Parece que não tem nada a ver com o oceano, tem tudo a ver com o oceano, porque o plástico que é produzido em terra vai parar ao oceano. Há uma parte que sim, que são as redes de pesca, mas muito do lixo plástico está no oceano, vem desaguar no oceano através dos grandes rios, nomeadamente na Ásia, mas não só, e portanto, de facto, há aqui muito trabalho de ligação entre as políticas públicas, os objetivos, as metas, seja no domínio da poluição, no domínio da biodiversidade, para garantir um bom estado de recursos hídricos e marinhos, que no limite nos vai dar melhores condições para o oceano recuperar a sua função, ajudar ao tema do clima. Por exemplo, os assumidores mais eficientes de carbono estão no oceano, é o subsolo marinho, ou é o solo marinho, digamos assim, mas também os mangais, como referi há pouco, as pradarias marinhas, os sapais, as zonas de transição, as chamadas wetlands, dependendo do sítio do planeta onde nós estivermos, há ecossistemas marinhos e costeiros que são muito eficazes como sequestradores de carbono, e isso nós também sabemos, desde, enfim, o relatório de 2018 do painel intergovernamental para as alterações climáticas, sabemos que o objetivo número 1 é reduzir emissões, mas se nós não conseguirmos também remover emissões que já estão na atmosfera, nós não vamos conseguir atingir os objetivos de contenção do aumento da temperatura média global, no tal 1,5 grau, que enfim está no tratado como grande objetivo, embora na prática saibamos que está difícil de atingir. Portanto, precisamos de muito trabalho, de reduzir emissões, mas também precisamos de remover, e o oceano desempenha um papel muito importante também nessa outra parte. Um desafio enorme. Existe um esforço global suficiente para promover a capacitação em economia azul, direito marítimo e proteção dos oceanos, ou acha que ainda há muitas lacunas neste campo? Porque sem haver esta capacitação também não vamos conseguir atingir todos estes objetivos de que falámos. Acha que, por exemplo, centros como o Nova Ocean e como as universidades que são fundamentais nesta capacitação? Eu penso que sim. Há de facto uma lacuna no conhecimento que existe de uma maneira mais transversal no que respeita ao oceano.
E a verdade é que esse esforço, no caso de Portugal, tem vindo a ser feito. É muito interessante olhar para os números e ver, por exemplo, que nós temos, a nível europeu, somos o segundo país, logo a seguir à Noruega, com o maior número de investigadores per capita, sempre per capita, dedicados a temas do oceano. Não estão em todas as áreas, mas estão em algumas áreas. Só que muitas vezes estão fechados na sua área, por exemplo, biologia marinha ou, por exemplo, engenharia naval. E às vezes é difícil encontrar formas de comunicação nestas várias caixinhas. Eu posso dizer que na Nova School of Law, nós começámos aqui há uns anos com um mestrado em Direito e Economia do Mar, Governação do Oceano, que eu neste momento coordeno. Ele passou de ser só nosso de Direito para passar a ser Conjunto de Direito, Economia e Gestão há cerca de 2 anos. Passou a ser em inglês, porque passou a ser, pensámos que o nosso público-alvo não são só as pessoas, os falantes de português, mas também o mundo inteiro, porque o oceano é algo global, e conseguimos atrair pessoas com formações de base muito distintas, que vão desde o direito, naturalmente, até à economia e à gestão, mas também a engenharia, a biologia, as relações internacionais, a ciência política, portanto, e fazemos turmas muitíssimo diversificadas do ponto de vista de conhecimento de base, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista também de interesses profissionais. E a ideia é exatamente essa, é criar mais conhecimento partilhado para que mais pessoas possam compreender as dinâmicas do oceano, perceber onde é que podem ter intervenção, facilitar o desenvolvimento, seja de políticas públicas, seja da economia do mar e, sobretudo, conhecer pessoas que conseguem trazer e adicionar outros ângulos de visão. Nesta mesma, enfim, com esta mesma ideia, em setembro vai arrancar na Nova, mas não só na Nova, em 5 faculdades da Nova, e vai ficar ancorado em Carcavelos, no campus da SBE, mas também com a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora. Aliás, arranca a licenciatura com 1 semana de campo no Algarve, a licenciatura em Estudos do Mar também vai ser em inglês, portanto, Ocean Studies, 3 anos, para estudantes que tenham feito qualquer área do 12º ano. Vão ter matemática, porque vão ter cadeiras em comum com os alunos de Economia e de Gestão, mas a verdade é que vão ter matérias de Economia e de Gestão, matérias de Direito, matérias de Biologia, matérias de Gestão de Dados, matérias relacionadas com a História, com as Artes. Portanto, são 5 faculdades da Nova, desde Direito a Ciência e Tecnologia, Economia e Gestão, Ciências Sociais e Humanas e Dados, até à parte das Biologias, a Oceanografia. Para quê? Para criar ao nível do ensino superior um conjunto de conhecimento partilhado com alguma sofisticação que permita a estas pessoas serem agentes de impacto e de mudança também no diálogo com os super especialistas que nós já temos um pouco por todo o mundo, mas que às vezes não falha esta fotografia mais panorâmica, mais geral de um tema que de facto é nacional, mas também é internacional, é costeiro, mas é do alto mar, e onde tudo está interligado, porque no mar, apesar de juridicamente nós termos estatutos diferentes para espaços diferentes, a verdade é que não há fronteiras físicas e isso faz toda a diferença. Ou seja, é levar um bocadinho de modernidade ao que nós tínhamos reservado e guardado de muito bom, mas um bocadinho antigo. É sobretudo pensar um bocadinho fora da caixa e pensar que se calhar os conhecimentos todos muito sofisticados são essenciais, mas se nós não tivermos pessoas que consigam juntar um bocadinho de cada coisa, nós também não vamos identificar as oportunidades, não vamos criar as oportunidades para ter uma ação transformadora e com impacto no que respeita ao oceano, porque quem sabe biologia marinha não sabe nada ou sabe pouco sobre qual é o estatuto jurídico das diferentes partes do oceano e como é que isso pode ser uma oportunidade ou ser uma dificuldade para desenvolver, por exemplo, biotecnologia azul. E essa parte, essas componentes, ou como é que nós conseguimos agregar várias atividades num mesmo espaço, e até temos uma lei do ordenamento e gestão do espaço marítimo que ajudam e que favorece que isso venha a acontecer. Portanto, estas várias dinâmicas têm de ser também pensadas em conjunto e, portanto, no fundo é uma proposta diferente, completamente diferente daquilo que temos até agora, diferente também a nível mundial, mas onde Portugal
e é-lhe reconhecida a capacidade de liderar também a nível mundial neste domínio do mar, e é no fundo uma proposta para curiosos do mar ou pessoas que gostam muito do mar, ou que têm muita curiosidade, que têm uma cabeça aberta e que são capazes de estudar várias matérias diferentes, pensando no fundo aquilo que é também a nossa realidade cotidiana quando trabalhamos, que os assuntos não estão fechados em caixinhas e nós temos que ser capazes de os descodificar e de conversar com especialistas sobre uma determinada matéria, ajudando a criar aqui assim pontes que possam ser frutíferas. Muito interessante mesmo. Uma última questão, ficávamos aqui a conversar sobre o tema. É recorrente ouvirmos falar sobre a nossa ligação ao mar, usando o passado como forma verbal. Por que é que será? Acha que o peso de termos combatido o Adamastor é tão grande e pesado que nos impede de enfrentar novamente os desafios das águas revoltas, ou será que temos medo das calmarias? Não, eu penso que nós, enfim, todos os países, e Portugal não é exceção, é fruto da sua geografia e da sua história. E nós, no que respeita ao mar, temos essa coisa maravilhosa que é internacionalmente um reconhecimento de um papel que desempenhamos através do mar na descoberta de novos mundos, na ligação de povos, de culturas, e de facto aí fomos muito pioneiros. Na altura nós fomos pioneiros porquê? Porque tínhamos conhecimento, tínhamos ciência. E o que é preciso, a meu ver, é continuar a batalhar para que esse substrato de ciência e de conhecimento exista, se alargue para novos domínios e depois que a economia se possa juntar à ciência, porque às vezes temos muito conhecimento, mas se não somos capazes de o transpor para a atividade económica, também ele acaba por não ser reprodutivo e não criar bem-estar e não criar riqueza para que possamos viver melhor. E, portanto, este desafio que é deixar desabrochar o conhecimento e criar as condições para fazer uma ligação entre conhecimento e investimento e desenvolvimento de atividade científica, tecnológica, económica, olhando para estas várias pontos, eu acho que é o que nos falta. Dito isto, nós temos belíssimos exemplos em Portugal também na área da nova economia azul, mas que às vezes não são tão conhecidos. Temos operações de algas muitíssimo interessantes, temos operações, por exemplo, de bivalves 100% biológicos offshore muitíssimo interessantes. Temos o caso do Windfloat, pioneiro, não que não haja eólicas offshore, mas eólicas offshore flutuantes, ainda não há uma escala comercial, nós já tivemos um projeto piloto e temos um projeto pré-comercial em Portugal, portanto, há evoluções muito interessantes que estão a acontecer, se calhar não são tão conhecidas das pessoas e do público em geral, mas eu creio que vão dar muito bons frutos. Muito obrigada. Obrigada eu. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.